Olá pessoal, tudo bem com vocês? Iniciando mais uma aula aqui no canal. Na aula de hoje eu trago para vocês este suplá, que é uma base bem simples. Já tem vários modelos com essa base, eu adoro trabalhar com essa base. Até você que é iniciante não vai ter dificuldade, tá? Eu sigo com explicações detalhadas, carreira a carreira, juntinho com vocês. Fiz esse acabamento também bem simples, porém dá um encanto aqui a nossa peça. Fiz também aplicações de borboletinhas, a aula da borboletinha, se você ainda não viu, eu vou deixar passando aqui nos cards para vocês, e também o link logo abaixo na descrição do vídeo, e no final dessa aula vai ter o link também para você já clicar e acompanhar, tá? Minha peça ficou medindo aqui 38 centímetros de diâmetro, lembrando que essa medida pode ter alterações, dependendo aí da tensão do seu ponto, e o material que você vai estar utilizando. Por falar em materiais, eu usei aqui na minha peça agulha para crochê 3,5 mm. Aqui nesse verde foi o Barroco Max Color fio 6. Você pode usar barbante aí, pode trabalhar no fio 4 também, porém a sua peça vai ficar um pouquinho menor, tá? Usando o fio 4. Essa cor aqui é a 5242. É o trevo, tá lindo essa cor aqui também. Nessa base aqui, eu usei apenas 80 gramas para cada peça. Esse outro verdinho aqui, eu já usei o Barroco Max Color da coleção Candy Color, também é fio 6. E esse verdinho clarinho aqui, a cor dele é 2204, é o verde Candy. Dessa cor aqui, nós vamos precisar apenas 70 gramas para o nosso barrado, tá? Além disso, vamos precisar também de tesoura para os arremates e cola pano da Círculo para os arremates finais. Gosto sempre de lembrar vocês que todos esses materiais que eu utilizo em minhas videoaulas, você encontra lá no site do Armarinho São José, que é parceiro aqui do canal. Você faz suas compras com total segurança e recebe aí, na comodidade de sua casa. Bom, pessoal, vou iniciar aqui meu trabalho com o círculo mágico, tá? Mas se você tiver dificuldade, estiver iniciando na arte do crochê, pode iniciar com 6 correntinhas e fechar o círculo com ponto baixíssimo, que dá super certo também. Círculo mágico deixa uma pequena sobrinha, vou envolver aqui em 2 dedos, o fio que vem do novelo, olha, eu já vou deixando pra cima e travo aqui com o meu dedo anelar. Busco o fio que vem do novelo, já vou girando para criar essa laçadinha, pego o fio e travo. Já fiz aqui uma correntinha, pode soltar. Vou subir mais 2 correntes, ficando com um total de 3, altura de um ponto alto. Faço uma correntinha de intervalo, então temos um total de 4 correntes iniciais. Laço, volto dentro do círculo, o segundo ponto alto, uma corrente de intervalo, laço, volto dentro do círculo, o terceiro ponto alto, uma corrente de intervalo. Nós vamos ter aqui um total de 12 pontos altos, todos com uma corrente de intervalo. Já tenho 3, sempre laçando, voltando dentro do círculo, aqui é o quarto, uma corrente. E sigo assim até completar 12. Aqui já é meu 11º ponto alto, uma corrente e o 12º, 12 pontos altos. O que me resta aqui é uma corrente de intervalo. Alongo, vou puxar aquela sobrinha até fechar totalmente, olha, fica bem fechadinho, tá? Você que vai iniciar com 6 correntes, também dá para deixar assim bem fechadinho. Retomo o trabalho e finalizo com ponto baixíssimo, gente, no pezinho da terceira correntinha, tá? De baixo para cima, olha. 1, 2, 3. Deixando uma aqui, ó, para fazer a vez do intervalo. Ponto baixíssimo. 12 pontos altos, todos com uma corrente de intervalo. Venho já nesse primeiro intervalinho de uma correntinha, faço um baixíssimo também. Subo 2 correntes, quem preferir pode subir 3, mas faz a vez do primeiro ponto alto. Volto no mesmo intervalo, mais um ponto alto. Ficando com 2 pontos. Uma corrente de intervalo, venho no próximo intervalinho, 2 pontos altos, 1 e 2. Uma corrente de intervalo, próximo intervalinho, 2 pontos altos. E seguimos assim, por toda a volta, teremos aqui 12 grupos de 2 pontos altos. Já tem 1, 2 e 3, todos com uma correntinha de intervalo entre um e outro, ok? Vou adiantar, então, a minha segunda carreira e já retorno aqui com vocês. Bom, aqui eu estou finalizando, fazendo aqui meu último bloquinho de 2 pontos altos no último intervalo. Uma corrente e finalizo sempre, olha, no pezinho da segunda correntinha. Você que subiu 3 lá no início, finaliza no pezinho da terceira, tá? Ponto baixíssimo. Ficamos com 1,
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 blocos de 2 pontos altos. Nossa próxima carreira, daqui mesmo onde acabamos de finalizar, eu vou subir 2 correntes, altura de um ponto alto. Lembrando mais uma vez, se preferir, suba 3. No próximo ponto de base, eu trabalho 2 pontos altos sobre ele, no mesmo ponto. 1 e 2. Agora, nossos blocos passam a ter 3 pontos altos cada um. Uma corrente, venho para o próximo. No primeiro ponto, um ponto alto. Sobre o segundo, 2 pontos altos juntos. 1 e 2. Ficando com um total de 3 pontos agora em cada bloco. São 12 blocos no total. Uma corrente e repito nos demais. Um ponto alto no primeiro e 2 pontos altos sobre o segundo. Vou adiantar mais essa carreirinha e já retorno aqui juntinho com vocês, tá? Bom, aqui estou finalizando mais uma carreira, 2 pontos altos juntos sobre o meu último ponto, meu último bloco de 3 pontos altos. Uma corrente, finalizo lá no pezinho da segunda correntinha, ponto baixíssimo. Próxima carreira, mesmo procedimento. Daqui eu já subo 2 correntes, altura do primeiro ponto. A regrinha agora, gente, é sempre sobre o penúltimo ponto de cada bloco, a gente estar trabalhando 2 pontos altos juntos. Então, o meu penúltimo ponto aqui da carreira anterior já é esse segundo ponto. Então, eu venho no próximo, 2 pontos altos sobre ele. 1 e 2, sobre o mesmo ponto. E sobre o último, apenas 1. Nossos blocos agora ficam no total de 4 pontos. Uma corrente, no próximo, repito, no primeiro, um ponto alto. Sobre o segundo, que é o penúltimo ponto do bloco, 2 pontos altos, 1 e 2. E sobre o meu último ponto, apenas 1. E sigo com essa mesma repetição por toda a volta. Uma corrente e repete nos demais. Finalizando mais uma carreirinha. Nesta carreira, estamos finalizando aqui com 4 pontos em cada bloco. Uma corrente, ponto baixíssimo, lá no pezinho da nossa segunda correntinha. Próxima carreira agora, pessoal, é só repetição. A cada carreira, nossos bloquinhos vai aumentando um ponto. Se estamos com 4, nessa próxima teremos 5, na próxima 6, na próxima 7 e assim por diante. Você pode trabalhar a sua peça na medida que você desejar. Vai iniciar a próxima? Já sobe as 2 correntes, altura do primeiro ponto. Segue sempre trabalhando, olha, ponto sobre ponto nos demais. E apenas quando eu chegar sobre o penúltimo ponto, olha, aqui já é meu penúltimo ponto. Você trabalha 2 pontos altos juntos, 1 e 2, no mesmo ponto. E sobre o último ponto de cada bloco, apenas 1. Então, agora já temos 5 pontos. 1, 2, 3, 4 e 5. Uma corrente, passa para o próximo. Ponto sobre ponto. E sobre o penúltimo ponto de cada bloco, aqui já é meu penúltimo ponto, 2 pontos altos sobre ele. 1 e 2. E sobre o último, apenas 1. Uma corrente e repete nos demais. Vou adiantar minha peça até que eu tenha em cada bloco 9 pontos altos, tá? Já tenho uma peça pronta aqui para mostrar para vocês. Eu acredito que para mim ficou uma medida bacana de suplar, então eu trabalhei até chegar a 9 pontos, olha só. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, penúltimo, e 9. Ok? Então, eu vou adiantar aqui a minha peça e já volto trazendo mais dicas para vocês e pra gente finalizar com esse acabamento muito simples também, porém dá um encanto à nossa peça. Bom, pessoal, aqui eu já adiantei a minha peça. Eu trabalhei um total de 9 carreiras, a contar aqui do miolinho, que eu iniciei juntinho com vocês. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9. Eu fiquei em cada motivo aqui com um total de 9 pontos, sendo ponto sobre ponto e sobre o penúltimo 2 juntos, tá joia? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9. Se você quer a sua peça maior, é só você continuar a mesma repetição que eu passei para vocês por mais carreiras. Fiz uma correntinha de intervalo e vamos finalizar com ponto baixíssimo lá no pezinho da segunda correntinha. Agora, nós vamos fechar a nossa peça tudo com pontos altos, porém, a gente vai manter o nosso aumento sobre o penúltimo ponto de base ainda. Então, daqui eu subo 2 correntinhas, altura do meu primeiro ponto,
Sigo trabalhando ponto sobre ponto nos demais. E sobre o penúltimo, eu mantenho o nosso aumento, tá? Trabalhando 2 pontos juntos sobre o mesmo ponto. Aqui já tenho 4, 5, 6, 7. Aqui é meu penúltimo ponto, eu trabalho 2 juntos, o 8º e o 9º, no mesmo ponto. E sobre o último ponto, apenas um, meu 10º ponto. Tenho aqui à frente o intervalo de uma correntinha, eu trabalho um ponto alto nesse intervalo. Já cheguei no meu próximo motivo, o mesmo procedimento, ponto sobre ponto e sobre o penúltimo, 2 pontos altos juntos. Aqui já é meu penúltimo ponto desse motivo, trabalho 2 pontos altos sobre ele e sobre o último apenas um. Cheguei novamente onde eu tenho o intervalo de uma corrente, eu trabalho um ponto alto. E assim seguimos por toda a volta, tá? Vou adiantar minha peça e já retorno finalizando juntinho com vocês. Bom, pessoal, aqui eu estou finalizando a minha carreira, 2 pontos altos juntos aqui sobre o meu penúltimo ponto. Um ponto alto aqui sobre o último, e aqui meu último intervalo de correntinha, um ponto alto. Essa carreira aqui é a nossa 10ª carreira. Eu fiquei com um total de 132 pontos altos. Caso você tenha acrescentado mais carreiras, vai dar uma diferença aí, tá? Se você trabalhou 10 carreiras, como eu, 132 pontos nessa carreira. Fiz meu último ponto e finalizo com ponto baixíssimo. Aqui eu vou cortar o fio, porque eu vou entrar com outra cor, mas lembrando vocês que esse modelo, ele fica bacana também, trabalhando tudo de uma cor só, tá? Mas a ideia aqui é você usar aquelas sobrinhas que a gente sempre tem guardado em casa e fazer bem coloridinho aí, tá joia? Bom, aqui eu vou usar o Barroco Max Color também, e é fio 6, tá? Vocês podem intercalar usando barbante ou um fio de sua preferência. Vou entrar com o fio no mesmo ponto onde acabamos de fazer o nosso arremate. Dou um nozinho aqui bem apertadinho. Entro aqui no mesmo ponto e vamos fazer o nosso primeiro ponto alto. Olha, no mesmo pontinho, busco o fio e já sobe aqui 2 correntes ou 3, quem preferir. 1, 2, altura do meu primeiro ponto alto. Vem no próximo ponto, o segundo. Nós vamos fazer aqui agora bloquinhos de 3 pontos altos. E aqui no próximo, o terceiro. Já arrematei aquele fiozinho lá atrás, depois é só cortar e pingar a cola. Entre um bloquinho de 3 pontos altos e outro, eu vou fazer um cordão de 5 correntes. 1, 2, 3, 4 e 5. Faça essas correntinhas bem soltinha, principalmente você que tem um ponto mais apertadinho, tá? Caso contrário, você pode acrescentar, fazer 6 correntes ou até 7. Entre um bloco e outro, nós vamos pular 4 pontos. 1, 2, 3, 4. E aqui no quinto, olha, eu já faço direto o meu primeiro ponto alto do próximo bloco. No próximo, o segundo. E no próximo, o terceiro. Novamente, 5 correntes. 1, 2, 3, 4 e 5. Eu faço as minhas bem folgadinha, mas se repuxar a sua peça, se seu ponto for mais apertadinho, pode acrescentar a quantidade, tá? 6 ou 7 correntinhas. Vou pular novamente 4 pontos de base, 1, 2, 3, 4. E aqui no quinto, eu inicio mais um bloco de 3 pontos altos, sendo ponto sobre ponto. Olha, no segundo, mais um ponto, e aqui no próximo, o terceiro. Ok? E vamos repetir por toda a volta. Bom, aqui eu já adiantei a minha carreira, estou fazendo meu último bloquinho, tem um ponto, no próximo, o segundo. E aqui no próximo, o terceiro. Nós ficamos com um total de 19 blocos de 3 pontos altos. Faço meu último cordão de 5 correntes, 3, 4 e 5, bem folgadinha. Para finalizar, um ponto baixíssimo, olha, lá no pezinho da segunda correntinha, aonde nós iniciamos a carreira. Agora, eu já venho aqui sobre o segundo ponto de base do nosso bloco de 3 pontos altos. Entro no segundo e já faço direto, olha, um pontinho baixo. Feito o ponto baixo, sem correntinha de intervalo, já laço o fio. Venho no primeiro cordão de 5 correntes, nós vamos trabalhar aqui dentro um total de 11 pontos altos. Um do ladinho do outro. Procure não deixar eles ficarem embolados, tá? Uns sobre os outros, que o acabamento fica feio.
Caso você ache que ficou excesso de ponto, que o seu ponto é mais soltinho, você pode diminuir a quantidade de pontos, tá? Mas tem que dar um total ímpar para dar certinho a nossa próxima carreira. Aqui no caso, eu já tenho um total de 2, 4, 6, 7, 8. Aqui meu 9º ponto, o 10º e o 11º. O bacana é deixar eles assim, olha, um do ladinho do outro, tá? Sem encavalar uns sobre os outros, que o acabamento fica mais bonitinho. Para fazer o nosso ponto baixo agora, eu venho aqui no ponto do meio daquele bloco de 3 pontos altos. Eu pulo o primeiro e venho sobre o segundo e faço um pontinho baixo. E é só isso a nossa repetição nessa carreira. Já laço o fio, venho no próximo cordão de 5 correntes e trabalho um total de 11 pontos altos. Aqui já é meu 10º ponto e aqui o 11º. Feito mais um bloco de 11 pontos, eu venho no bloquinho de 3 pontos altos no ponto do meio, prendo com um ponto baixo e sigo a mesma repetição por toda a volta. Bom, pessoal, já finalizei a minha carreira aqui também com os nossos bloquinhos com 11 pontos altos. Fiz o último ponto, vamos finalizar com baixíssimo agora, olha, naquele pontinho baixo que fizemos no ponto do meio, tá? No bloquinho de 3 pontos altos, olha. Busco o fio, ponto baixíssimo. Agora, nós vamos fazer a base para construir aqui o nosso segundo barrado. Eu tenho aqui já à frente aquele bloco de 11 pontos altos. Eu vou caminhar por 4 pontos com ponto baixíssimo. Quero lembrar vocês que eu citei na carreira anterior que quem quiser diminuir pontos, pode diminuir. Mas tem que dar uma quantidade ímpar. Por exemplo, o meu deu 11. Se você diminuir, você pode fazer 9. Aí, a quantidade de pular aqui é um pouquinho diferente, tá? Como eu fiz 11, eu vou pular 4 pontos. Olha, já vem no primeiro ponto dos 11, um baixíssimo. No segundo, um baixíssimo. Aqui no terceiro, também um baixíssimo. E no quarto ponto, um baixíssimo. Ou seja, eu vou deixar 4 pontos aqui para trás. Já no 5º ponto, eu faço direto um ponto baixo. No próximo, um ponto baixo. E aqui no próximo, o 3º ponto baixo. Me sobraram aqui do outro lado 4 pontos altos, ou seja, eu vou pular 4, vou trabalhar 3 pontos baixos e deixar 4 aqui do outro lado, dá um total de 11. 4 que eu pulei aqui, com mais 4 aqui, já são 8, e eu fiz 3 pontos baixos. Se você fez 9, você vai pular 3 pontos, vai fazer 3 pontos baixos e deixar 3 aqui, tá? Dá um total de 9, tá joia? Feitos os meus 3 pontos baixos, eu vou fazer um cordão de 7 correntes. 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. O meu ponto é apertado, então eu preciso fazer 7 correntes. Se o seu é mais soltinho, pode fazer até 5 ou 6, tá? Se necessário, pode aumentar também. Venho no meu próximo bloco, que eu tenho 11 pontos, eu vou pular 4 pontos no início. 1, 2, 3, 4. A partir do 5º, olha, eu já faço direto. Um ponto baixo. No próximo, o segundo ponto baixo. E aqui no próximo, o 3º. Reparem que eu sempre vou pular 4 aqui no início, trabalhar os 3 baixos e deixar 4 aqui no final, tá? Novamente, um cordão de 7 correntes, já tenho 3, 4, 5, 6 e 7. Venho no próximo bloco e repito o mesmo procedimento, sempre pulando os 4 primeiros, a partir do 5º, um baixo, no próximo, o segundo, e aqui no próximo, o 3º, e deixo 4 aqui no final, tá? Essa é a nossa repetição por toda a volta. Bom, aqui estou finalizando mais uma carreira juntinho com vocês, nossa peça está dessa forma aqui, é a nossa penúltima carreira. Fiz aqui meu último cordão de 7 correntes. Para finalizar, gente, olha, tem aqui aquele primeiro pontinho baixo que fizemos do bloquinho de 3 pontos baixos. Eu pego em 2 cordinhas do primeiro ponto baixo, olha, e finalizo com um ponto baixíssimo. A nossa última carreira agora já vem aqui, ó, sobre o segundo ponto baixo direto. Já faço um ponto baixo, que será onde nós vamos finalizar quando a gente der toda a volta, certo? Feito o ponto baixo, eu já laço o fio, venho no primeiro cordão de 7 correntes e trabalho 11 pontos altos aqui dentro. Mesmo
procedimento, tá? Procure não deixar esses pontos ficarem amontoados uns sobre os outros, para que o acabamento fique bem bonitinho. Bom, aqui eu já trabalhei, então, um total de 11 pontos altos, meu primeiro bloco. Aí, eu tenho à frente o bloquinho de 3 pontos baixos. Eu pulo o primeiro, venho no do meio, olha, sobre o segundo ponto, e faço um pontinho baixo. Feito isso, já laço o fio, venho no próximo cordão de 7 correntes e repito o mesmo procedimento, 11 pontos altos. Aqui já é meu 10º ponto e o 11º. Pontinho baixo aqui no ponto do meio do bloquinho de 3 pontos baixos, ok? E seguimos a mesma repetição por toda a volta. Bom, aqui eu já dei a volta em toda a minha peça, ficamos dessa forma aqui, a peça fica bem equilibrada, olha, certinho, tá? Fiz meu último grupinho de 11 pontos e vou finalizar com um ponto baixíssimo lá naquele pontinho baixo. Lembra que eu falei que a gente fez no pontinho do meio? Pegando em 2 alcinhas do ponto, busco o fio, ponto baixíssimo. E aqui, no caso, podemos cortar o nosso fio, deixa sempre uma pequena sobrinha aqui, pra gente poder fazer o arremate. Passo ainda aqui por dentro dessa laçadinha e puxo. Bom, aqui eu já estou do lado avesso da minha peça. Vou passar, assim, essa sobrinha um pouquinho mais pra baixo aqui, olha. Um fiozinho, agulha bem fininha pra não repuxar a nossa peça. Divido esse fio em 2 partes, como é fio 6, 3 cabinhos pra cada lado. Pego uma parte, ainda entro aqui entre um fiozinho. Dou aqui uns 2 nozinhos, o primeiro bem de leve pra não repuxar. O segundo já pode apertar um pouquinho mais. E eu tenho todos esses pontinhos aqui, olha, eu venho escondendo esse excesso, depois é só cortar a rente e dar um pinguinho de cola, tá? Eu uso a cola pano da Círculo, é ótima. Já passei aqui por alguns pontinhos, olha, agora eu corto rente e dou um pinguinho de cola bem aqui nessa pontinha.